Olá, voltamos. Tava com saudade de mim de novo. Nem deu 5 minutos, nem bebeu uma aguinha, nada. Já voltou? Então, nós estávamos falando, né, nesse último bloco, da reserva legal e da reserva de contingência, do lucro da EBSER, que deve ser reinvestido, excetuando as parcelas, né, referentes à reserva legal e à reserva de contingência. Luzinha, por que isso? Olhe para mim, não cai na prova, mas a gente precisa entender. A EBSER, empresa pública, capital 100% público, pessoa jurídica de direito privado. Ora, a EBSER, ela pode ter qualquer denominação no direito admitida. Ela pode ser feita através de uma sociedade por ações, sociedade anônima, sociedade limitada. No nosso caso, da nossa EBSER, nós também somos regidos pela lei da sociedade anônima, que é a lei número 6.000, cadê ela aqui? 6.404. Do ponto de vista do direito financeiro, a EBSER é regida também pela lei 6.404, lei das sociedades anônimas. E nesta lei nós temos o conceito do que é reserva legal e do que é reserva de contingência. Cai na prova? Não cai, porque esta lei não é objeto da prova, mas a título de curiosidade, você tem aqui na lâmina o que significa cada uma delas. Reserva legal tem, por fim, assegurar a integridade do capital social. Não é? Não tem sentido, não tem como você pegar todo o seu salário do final do mês. Oh, meu Deus, não fale em salário não, Luzinha. Lindinha, gatinha, fofinha do meu coração, não me fala em salário não. Mas não tem sentido você pegar seu salário do mês todo e gastar. O que vai acontecer no outro mês? No outro mês você vai estar, ó, caindo das pernas. Por quê? Ora, você pegou todo o seu dinheiro e não guardou nada, não fez sua reserva. Tem que fazer sua reserva para uma eventualidade. Então, a reserva legal é exatamente isso aqui, não é? Tem, por fim, assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o próprio capital. Desse lucro líquido do exercício, né, anual, 5% do lucro líquido da EBSER deve ser aplicado antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal. Então, o lucro daquele ano, líquido daquele ano, 5% é destinado para a reserva legal antes mesmo de ser destinado para qualquer outra coisa, para compensar antes de mais nada, esse valor é guardado. É a chamada reserva legal. Né? E isso não pode exceder 20%, esse 5% não pode exceder 20% do capital social da empresa. A reserva de contingência não, é uma coisa mais, digamos assim, né, emergencial. A destinação de parte do lucro líquido à formação de uma reserva com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro decorrente de uma perda julgada provável. Né? Os indicadores, provavelmente, ano que vem, teremos aí um déficit. Então, nós vamos reservar isso aqui para uma eventual situação, uma eventual contingência. Então, aquilo ali fica reservado também. É preciso você conhecer isso? Não. Isso não é pedido em prova. Essa lei não é objeto de prova. Mas, como nós sabemos que o lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do seu objeto, excetuado essas duas parcelas da reserva legal e da reserva de contingência, que isso aí está excetuado, isso aí é para garantir, né, a integridade do capital ou uma provável situação futura. Então, antes de mais nada, a reserva legal se retira aqueles 5%, guarda-se, né, e também nós tiramos essa reserva para uma futura, uma provável emergência, situação, né, que a gente possa ter aí provavelmente no futuro. Tá certo, Luzinha? Luzinha, a administração, já estamos terminando, né, a nossa lei. Como é que a EBSER ela é administrada? Quais são os órgãos que administram, né, a nossa empresa? A EBSER, pessoal, ela será administrada por alguns órgãos. Os conselhos de administração, aquele que editou as normas para a contratação, lembra? Do concurso público, lembra? Conselho de administração, com funções deliberativas, uma diretoria executiva, um conselho fiscal e um conselho consultivo. No conselho consultivo haverá participação da sociedade civil. Nós, usuários de serviços públicos, pessoas serão escolhidas civis, né, pessoas comuns do povo, digamos assim, serão ouvidas, elas farão parte do conselho consultivo. O Estatuto Social da EBSER é quem define, não é, a composição, as atribuições, o funcionamento
dos órgãos referidos aqui neste caput aqui deste artigo, tá certo? Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Conselho de Administração. São os órgãos que administram, digamos assim, a EBSER, tá certo? No Conselho Consultivo, conforme nós falamos, haverá participação da sociedade civil. Essa participação, ela não é remunerada. Cadê o Conselho Consultivo? Olha ele aqui. Essa participação, essa atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como uma função o quê? Uma função relevante. Ó, você tem a honra, né, de estar ali participando. Então, você não é remunerado, mas você tem uma função, em contrapartida, um munus relevante, né? Um encargo de grande relevo, não é? Participar de um conselho consultivo da nossa EBSER, tá certo? E mais, Luzinha, quem é que aprova este estatuto? Lembra? A EBSER, ela é vinculada ao Ministério da Educação, órgão do Poder Executivo Federal. Logo, quem aprova o estatuto da EBSER, quem é? É o Poder Executivo. Então, cuidado com relação à vinculação da EBSER ao Ministério da Educação. Cuidado com a questão das políticas nacional, a política, nacional de saúde do Ministério da Saúde. E cuidado, não é, com as atividades que a EBSER deve realizar, sendo essas atividades previstas integralmente e exclusivamente no âmbito do SUS, e também cuidado com a aprovação do Estatuto Social, tá certo? O Estatuto da EBSER é aprovado pelo Poder Executivo. E tá chegando a hora da gente ir embora. É mole, tá com saudade de mim, né? Hein? Olha lá, adoro, como eu falei no início da aula, eu amo demais Belém do Pará. Eu tenho uma relação muito íntima, digamos assim, com essa cidade. Então, a todos os paraenses aí, um grande beijo, não é? Calma, que ainda não terminei não, é porque já está começando a iniciar o finalzinho e eu já estou ficando realmente com muita saudade. Então, a todos vocês aí, um grande beijo. Vocês que não conhecem a cidade, que estão indo fazer o concurso também, eu espero que vocês tenham uma boa sorte, viu? Vocês vão estar num lugar maravilhoso, não é? Eu costumo brincar muito com a minha irmã, ela sempre também vai muito a Belém a trabalho, e eu digo a ela assim, você está onde? Ela, eu estou aqui em Belém. Eu digo, meu Deus, Belém do Pará, melhor lugar não há. Ela morre de rir. Gosto muito das docas, não é? Do carimbó, Mestre Pinduca, quer dizer, são pessoas, é um lugar fantástico, né? Fora que todo outubro, e com fé em Deus, esse outubro eu estarei lá também, não é? Uma grande festa que ocorre lá na cidade, e eu também participo e sou assim, muito fã e amo de paixão, tá certo? Nós vamos agora, né, iniciando esse término da nossa aula de hoje, falar de outras coisas, né, que não foram ditas, né, palavras que não foram ditas, né, nesse meio tempo aqui. Acerca, primeiro, né, as instituições públicas federais de ensino, né, são autorizadas, né, a ceder no âmbito da EBSER, durante a vigência de seu contrato, bens e direitos necessários à sua execução. Ora, se nós vimos nos blocos passados que o próprio servidor da instituição pode ser cedido, já que a EBSER ainda não está em fase de implantação, né? Não tivemos ainda concursos públicos anteriores, não tivemos ainda contratações anteriores. Se a EBSER já está autorizada a ceder pessoal, se a instituição já está autorizada a ceder pessoal para a EBSER, quiçá, né, ceder bens e direitos, não é? Bens aqui e direitos necessários para a sua execução. Claro que deveria haver, né, essa previsão legislativa. Já cedeu o servidor, por que não ceder também bens e direitos para essa execução? Lógico que ao término dessa sessão, obviamente, esses bens e direitos devem voltar para a instituição de origem, para a instituição cedente, não é? Ao término do contrato, os bens serão devolvidos à instituição cedente, obviamente, né?
O artigo 14 ainda diz assim: a EBSER, suas subsidiárias, estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Vamos fazer aqui uma pausa nesse artigo 14. Olha só, todas as instituições da administração pública, aqui é direito administrativo. Olha só, todas as instituições da administração pública são sujeitas ao controle. O controle interno, não é? O seu próprio controle de suas ouvidorias, etc. Controle, órgãos de controle interno e ao órgão maior de controle externo, não é? Que é, no caso, o Congresso Nacional, digamos assim, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. A EBSER se submete a esse controle externo, já que não é ela que está fazendo. Aqui vai ser o Poder Executivo que fará. Por que o Poder Executivo, Luzinha? Porque a EBSER é vinculada ao Ministério da Educação, órgão do Poder Executivo. Então, esses órgãos do Poder Executivo são submetidos a essa fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial, né? Essa fiscalização é feita pelo Congresso Nacional, não é? Nosso Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que por sua vez é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, quem exerce esse controle externo, não é o Congresso. Quem exerce esse controle é o Poder Executivo, através do Congresso Nacional, e com o auxílio externo, não é, do Tribunal de Contas da União. Esse Congresso Nacional, através aí do seu controle externo, não é, né, a atividade externa, auxílio externo do Tribunal de Contas da União. A EBSER fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Vocês serão empregados públicos regidos pela CLT. Em regra, né, vocês estarão submetidos ao regime geral da Previdência, não é? Ao INSS. Mas a EBSER, segundo a legislação, poderá também patrocinar uma entidade fechada de previdência para seus trabalhadores, ok? Esse patrocínio poderá ser feito mediante adesão. O contrato de adesão, você já sabe, é aquele que tem cláusulas pré-estabelecidas. A entidade fechada de previdência privada já é existente. Então, se por acaso ela achar por bem aderir a uma entidade de previdência privada que já existe, então ela adere e vocês serão também beneficiários, digamos assim, dessa instituição, desses serviços previdenciários, mediante também a adesão, tá certo? Então, a EBSER, ela está autorizada ou a patrocinar uma entidade, né, uma fechada de previdência para seus trabalhadores, para seus empregados, ou então patrocinar uma entidade já existente. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, finalizando a nossa lei, não é? A EBSER terá um prazo, pessoal, de 1 ano para reativar os leitos que estão ainda, né, inativos por falta de pessoal. É o que estabelece aqui o artigo 16. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá de um prazo de até 1 ano para reativar os leitos e serviços inativos por falta de pessoal. E terminando, não é, os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Os estados estão autorizados, né? Já pensou? Faz uma EBSERPA, uma empresa brasileira de serviços hospitalares do Pará. Olha que maravilha, outro concurso público, os estados estão autorizados, portanto, a criar suas próprias empresas públicas de serviços hospitalares. Na verdade, seria um EPSERPA, Empresa Paraense de Serviços Hospitalares do Pará. Já pensou? Maravilha, hein? Até eu queria fazer esse concurso. Ave Maria, morar no Pará, lugar melhor não há. Lugar melhor não há, tá certo? Bom, vamos fazer nossas últimas provinhas, Luzinha. Como é que isso cai na prova? Vamos ver aqui algumas provas. Vamos lá? Questão número 1. A respeito das atividades de prestação de serviços de saúde a serem promovidas pela EBSER, é correto afirmar que... Dá uma pausa. Voltou? Muito bem. Você marcou que letra? Marcou letra A, foi? Você marcou letra A? Você tá demais. Você tá demais. Essas
atividades, não é, estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Tá certo. Não envolvem apoio terapêutico errado. Devem ser observadas prioritariamente as orientações das políticas locais de saúde nacional. Devem estar parcialmente inseridas. Você com certeza marcou a letra A. Não é? É a nossa questão verdadeira. Questão aí de 2014, que foi o IADES que fez. Nosso concurso vai ser feito pela OCP, mas isso não impede também que nós façamos outras questões. Todas as questões que foram feitas nos blocos anteriores, pessoal, ou foram tiradas da OCP ou foram feitas adaptadas, né? Foram adaptadas aqui por parte da sua professora, a professora Luciana Medeiros, vulgarmente conhecida, já que nós somos já tão íntimos, digamos assim, vulgarmente no bom sentido, né, pessoal, de forma comum, né, vulgar é uma coisa comum, nesse sentido, nesse aspecto, né, conhecida como Luzinha, tá aqui, ó, no nosso coração, eu aqui, você aí, mas nós não estamos separados, nós estamos unidos pelo foco, pelo objetivo da sua aprovação. Número 2, dá uma pausa. Voltou? Vamos lá. Além dos recursos oriundos das dotações consignadas no orçamento da União, é correto afirmar que constitui recursos da EBSER as receitas decorrentes de... Você marcou o quê? Marcou letra E, foi? Eu ouvi daqui letra E. É a letra E, Luzinha? Com certeza, de acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Vamos ver aqui? Comercialização de produtos farmacêuticos. Qual foi o momento da aula que a gente falou de produtos farmacêuticos? Meu Deus, fale para mim. A gente não falou de produtos farmacêuticos. Do fornecimento de mão de obra especializada na área de saúde para governos municipal, estadual. Que dia foi que a gente falou disso aqui, meu Deus? Do Fundo de Amparo da FAT, do Fundo... A gente está estudando direito do trabalho, Tudo bem que a gente falou da CLT, artigo 443, 445, mas espera aí, a gente não chegou a se aprofundar. A gente não está estudando a CLT aqui, né? Do Fundo de Gestão em Saúde e Educação da Presidência da República, também não, tá certo? Questão número 3, vamos lá? Dá uma pausa, questão de 2015, vamos lá? Aqui, ó, essa questão já foi feita pela OCP, vamos lá? A EBSER prestará serviços para as instituições federais de ensino ou instituições públicas congêneres por meio de um contrato. O que deverá estar contido nesse contrato obrigatoriamente? A gente viu as cláusulas, não foi? As cláusulas essenciais, né, que devem conter, que devem estar presentes em todo o contrato administrativo, onde uma das partes seja a EBSER. Em que uma das partes seja a EBSER. O que foi que você marcou? O que foi que você marcou? Deu pausa, voltou? Com certeza, você marcou que letra? Você marcou a letra A. As obrigações dos signatários, as metas de desempenho, indicadores, prazos de execução a serem observados pelas partes respectivas, sistemática a serem aplicadas. Todas as outras estão erradas, principalmente a legitimação dos signatários. As cláusulas poderão conter ser genéricas, obrigações genéricas. Não, nós não somos remédio, né? Remédio genérico, não é? Não. Nós temos que saber quais são as obrigações, todas as obrigações devem estar estipuladas ali, a fim de que eu possa conhecer do contrato e até, né, dar a oportunidade do controle social, de se fazer o controle social, já que esse contrato vai ser publicado, né, em sítio oficial. As cláusulas especificam as obrigações dos signatários, poderão ser genéricas, já vimos, não. As cláusulas desse contrato não poderão sofrer qualquer publicidade. Eita, acabei de falar. Tenha santa paciência, publicidade. Todo o contrato deve ser publicado, né, com a EBSER, né, a fim de que se dê transparência, controle social. Nossa, Luzinha, é repetitivo. É porque você já sabe, porque você já conhece, você já estudou, já viu os blocos anteriores. Nome, prenome e sobrenome dos signatários, com especificações das pessoas físicas que representam as instituições. Em momento algum, a gente falou disso aqui também. Questão número 4. Dá uma pausa, tenta fazer. Com relação ao tempo de duração dos contratos temporários de emprego celebrados pela EBSER para fins de sua implantação, assinale a alternativa correta. Pausou, voltou, já é mole, já respondeu rápido assim. Eu ouvi você falar, letra E, daqui eu já tinha ouvido você falar, é mole, né? Somente poderão ser celebrados durante os 2 anos subsequentes à Constituição.
tá certo? Foi o que nós estudamos ali com relação aos contratos temporários. E, finalmente, questão número 5. Questão número 5. Deu uma pausa, voltou. Você já voltou, você já respondeu. Você respondeu que letra? Você já leu tudo isso aí? Você tá demais, você tá demais. Olha só, você fatalmente respondeu a letra B. A EBSER tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios, representações no país. Verdadeiro. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde, isso está errado. E o prazo de duração da EBSER é indeterminado verdadeiro. E a EBSER sujeitar-se ao regime jurídico de direito público, não, de direito privado, pessoal. E aí, pessoal, até um próximo encontro. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja ao horário que você estiver com a gente, você aí do outro lado da tela, a gente aqui está separado, estamos separados, não estamos? Mas estamos separados apenas, né, fisicamente. Porque você pode me encontrar tanto no professora Luciana Medeiros, @gmail.com, no Face, Luzinha Medeiros, tá certo? Você pode me encontrar lá, passa uma mensagenzinha antes de me adicionar, Luzinha, sou sua aluna da EBSER, do LAC, não sei o quê, para eu saber, seu aluno, para eu saber quem você é, tá certo? Pessoal, tenham todos uma boa semana, um bom resto de dia, uma boa noite, tá certo? Avalie nossa aula, nós estamos aqui disponíveis, sempre disponíveis para você, né? Não esmoreça. A vida tem obstáculos exatamente para a gente superar. Já pensou se a vida não tivesse obstáculo? Que coisa chata que seria. Mesma coisa, o tempo todo ali, hein? Diga aí. Você é forte, você é capaz. Se você chegou até aqui é porque você tem um objetivo na vida, tá certo? Belém do Pará, melhor lugar não há. Firmes, fortes, estamos aqui para prestar todo o apoio a você, tá certo? Fiquem com Deus, né? E tenham todos um excelente dia, excelente semana, excelente fim de noite. Estamos sempre aqui à sua disposição. Um beijo e até mais. Fui! Clique like.